Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô aqui com mais um Decora em Prosa. Todos os dias às 5 horas a gente tá aqui. Oi, Thales, tudo bem? A Jana entrou. Tudo bem, Jana? Então, todos os dias às 5 horas da tarde a gente tá aqui para falar com vocês sobre assuntos aí relacionados com o universo da decoração de eventos, né? E qual que é o nosso objetivo principal? É atingir as pessoas que querem entrar para o mercado de decoração e pessoas que estão aí já nesse mercado, mas lá no comecinho, né? Que estão precisando aí estruturar suas empresas. Então é um conteúdo muito focado para essa galera. Como já falei aqui algumas vezes com vocês, a gente passou por vários trancos e barrancos, então estamos vindo aqui e compartilhando um pouco do nosso conhecimento, né? Um pouco bastante até, eu já compartilhei muita coisa durante as lives que eu fiz no ano passado. Esse ano a gente tá bem mais focado, trazendo alguns conteúdos mais específicos ainda. E qual que é a nossa, né? Aí então nosso objetivo com tudo isso é ajudá-los a criar estratégia. Para quê, gente? Para que vocês tenham um destaque aí nesse mercado de decoração, não sejam só mais um decorador, né? E que vocês consigam criar um estilo próprio de vocês, que vocês consigam crescer de uma maneira organizada dentro desse mercado, que é bastante importante. Gente, vocês não têm noção do tanto que é possível acelerar se a gente fizer as coisas do jeito que precisam ser feitas. E outra coisa que é bastante interessante pra gente também, claro, ser bem remunerado por isso, certo? Todos nós queremos ser bem remunerados pelo que fazemos, vocês concordam? Então, tô aqui todos os dias falando um pouco com vocês sobre isso, tentando levar um pouco dessa expertise que a gente foi conquistando aí ao longo de quase 9 anos. A gente tá eu, né, Anne, particularmente, entrando no meu 9º ano trabalhando com eventos. O Rafa já tá há 20 anos. Tem o Riva também, que ele não tá participando dessas lives, mas ele faz parte desse trabalho como um todo. Já tá aí há, sei lá, 30 ou mais de 30 anos nesse mercado. Então a gente se uniu para trazer um pouco do conhecimento que a gente tem. Bom, então se isso interessa para você, fica aí comigo. Hoje o meu assunto com vocês aqui acho muito difícil de mencionar a mesa de doces. Se tem alguém aí que passa por essa dificuldade, fica aqui comigo. Quero dizer para vocês que essa insegurança no início é muito comum, não é uma coisa que é só sua, não é só você que passa por isso. Eu tenho certeza que a grande maioria dos decoradores acabam sentindo essa dificuldade quando começam a trabalhar. Como posicionar também mesa de doces, né? Na verdade, eu vou falar um pouco sobre isso em uma outra live. A gente vai falar sobre posicionamento, que eu acho que também é uma coisa bastante importante. Esses dias atrás, um Rafa veio comentar comigo que um dono de salão, ele veio... Tava trocando ideia com ele e tal, e ele falou assim que a primeira vez que ele viu uma mesa no centro do salão foi a gente que tinha colocado. E, gente, isso a gente vê assim demais, né? As pessoas acham que elas só podem fazer uma mesa bonita se essa mesa tiver com um fundo, né? Encostada em uma parede, com um muro inglês ou com, sei lá, um painel, algo assim. E não tem essa necessidade, vocês precisam se destravar aí um pouco com relação a isso, mas vai ser papo para uma outra live. Então, quero deixar aqui bem claro para vocês que essa insegurança com relação a quantificar as peças e o tamanho da mesa de doces é uma coisa que é bastante comum no início, mas que depois vai ficando tranquilo. Meu celular fica apagando, gente. Depois, com o tempo, isso vai ficando um pouco mais sossegado, mas eu quero dar aqui algumas diquinhas para vocês e lá no final eu vou falar como é que eu faço hoje, tá? Como que eu calculo, inclusive, quantidade de peças. Então aguenta aí, quem tiver interesse vai ter aí um conteúdo bem bacana. Eu demorei um tempo para conseguir construir isso. Então, assim, 3 coisas que eu acho bastante importantes pra gente definir o tamanho da mesa de doce. Primeira coisa, vamos falar em tamanho de mesa. Qual é o estilo de decoração que a gente está trabalhando? Se for uma decoração mais clássica, normalmente a gente tem apenas uma mesa.
Então a gente precisa de uma mesa maior. Quando a gente trabalha com decorações em estilos mais despojados, onde a gente usa várias mesas, aí essa composição é um pouco mais difícil. Na minha opinião, é um pouco mais complicado quando a gente tem composição de mesas. Por quê? Às vezes você seleciona uma peça retangular, né, uma bandeja, por exemplo, retangular, e a maioria das suas mesas, elas são todas redondas. A peça retangular na mesa redonda, ela não se encaixa tão bem. Então fica um pouco complicado. É preciso observar isso. Então, quais os tipos de peça vocês vão estar utilizando e qual é o tipo de mobília também que vai estar acomodando aí essas peças para docinho, tá? E aí a segunda coisa, quais os tipos de docinho que vocês vão utilizar? Se vão ser docinhos com ou sem forminha, né? Quando a gente tem docinhos com forminha, a gente tem uma realidade, a gente tem um estilo, né, uma proposta a ser montada. Quando a gente tem docinhos sem forminha, a gente precisa avaliar duas coisas. O docinho sem forminha, se ele for só o docinho sem ser decorado, você pode até empilhar, mas não pode ser peça muito funda, porque senão vai ficar sobrando, vai ficar tipo aquela coisa, né? Você coloca os docinhos ali e some dentro da peça. Precisam ser peças mais rasas, pode ser pratos, né? Pode ser até bomboniere, mas peças menores. E quando a gente vai trabalhar com um docinho sem forminha e trabalhado, aí a gente precisa de peças, de bandejas, né? Elas não podem nem ser muito abauladas, porque não vai funcionar, não vai dar certo. E aí outra coisa que é bastante importante a gente olhar também é o tamanho das forminhas com que a gente vai trabalhar. Eu gosto de sempre indicar a minha fornecedora, porque eu já conheço o material que ela faz, né? Eu já tenho mais ou menos ideia de como são as forminhas dela. Mas nem sempre isso é possível, nem sempre a gente faz com ela, né? Tem, às vezes, cliente que já tem uma pessoa que gosta do trabalho, ou tem uma tia que faz, ou tem, sei lá, algum conhecido que oferece esse material. E aí, então, a gente fica assim com um pouco mais de insegurança ali com relação ao tamanho. Mas eu sempre procuro pedir foto como referência, e quando pedirem foto, gente, peçam foto com alguma coisa ao lado que possa te dar essa real noção de tamanho. Eu sou muito visual, então eu prefiro algum material, às vezes quando é esse tipo de situação, eu prefiro algum material ali para me dar um comparativo do que a medida, tá? Então essas três coisas são bastante importantes para vocês analisarem na hora de definir o tamanho dessa mesa. E aí, assim, isso, né, vai direcionar quais são as peças que a gente vai precisar usar, como eu já falei. Se for docinho com forminha, por exemplo, aquelas forminhas que são bastante elaboradas, que são mais volumosas e tal, a gente precisa de peças mais fundas, porque se a gente colocar só a peça rasinha, não vai dar. Outra coisa, né, usar alturas, porque quando a gente abusa dessa possibilidade de criar alturas, a gente não precisa estar com uma peça do ladinho da outra. Uma pode entrar um pouquinho mais para dentro, enfim, tipo, a gente fazendo uma composição em cima da mesa, que fica até bastante interessante. E uma coisa que eu queria dizer para vocês é para vocês nunca deixarem essa coisinha ali, né, que dá no nosso coração, esse medinho, para vocês nunca deixarem esse medo limitar a criatividade de vocês. Não tenham esse medo de errar, né? É comum, pode acontecer. E se vocês erram, a possibilidade de consertar numa próxima oportunidade é possível também. Então, não fiquem limitando as coisas que vocês podem criar para uma mesa de doce, pensando nessa ai, mas e se eu errar, né? Como que eu vou fazer? E se eu levar uma quantidade de peças que não for suficiente? Mas lá no final eu vou dar uma dica para vocês de como que eu faço. Então, enfim, fiquem atentos a isso para que vocês não tenham essa limitação no desenvolvimento do trabalho de vocês
por conta de uma coisa tão simples. E eu tô batendo em cima disso porque eu sei que acontece, gente. Eu já passei também por isso, né? Só não deixem de colocar, se isso acontecer, vamos supor, vocês chegaram lá na festa, fizeram de repente, quantificaram essas peças de uma maneira errada, e vocês chegaram lá e tá faltando peças. O que eu vou fazer? O que eu, Anne, faria? Eu tentaria deixar o máximo, né, de doces, de quantidade, de variedade de doces na mesa. Então, assim, procurem colocar toda a variedade que existe. E toca o pau, gente. Não coube, não tem muito o que ser feito, né? Mas tenta ali com criatividade usar o que vocês têm em mãos. Uma dica, gente, não façam isso, pelo amor de Deus, não façam. Não coloquem docinho na mesa. Eu tenho vontade de chorar com isso, pelo amor de Deus. Uma vez aconteceu de eu não conseguir arrumar uma mesa de doces, e aí quando eu cheguei, a própria doceira que tinha arrumado, né, os docinhos nas peças. E aí quando eu cheguei, ela já tinha feito esse trabalho, e, gente, ela tinha espalhado tudo docinho na mesa, parecia aquela festa de criança feita em casa, sabe? Nem em festa infantil eu coloco doces assim, de jeito nenhum. Pode até estar na mesa, mas vai ter alguma coisa embaixo, vai ter um contexto ali. Só o docinho colocado em cima da mesa, só com a forminha, claro, não é legal, gente. Não façam isso, pelo amor de Deus. Deixa eu tomar uma água. E uma coisa, se vocês precisarem guardar os docinhos, uma dica que eu deixo aqui pra vocês não terem problema com esse tipo de situação, é vocês entregarem esses doces. Terminei de arrumar a mesa, ó, esses docinhos sobraram, não tem de jeito nenhum como eu colocar. Pega esses docinhos, entrega na mão de uma pessoa responsável pela festa, que vai estar ali durante todo o tempo da festa, tá? Não deixem lá em cima de qualquer coisa. Ah, vou deixar lá na cozinha, eu vou deixar... Não façam isso, entreguem em mãos para a pessoa, tá? Jana, a cliente precisa falar para o decorador quantos docinhos irá ter? Sim, Jana, a gente pergunta tudo isso. A gente pergunta, na verdade é assim, no início eu pergunto para o cliente, né? Quando vou fazer o orçamento eu pergunto para o cliente. Tem cliente que já tem uma noção de quantos doces vai contratar. Tem cliente que ainda não tem, então eu uso uma média, eu uso 5 docinhos. Aqui pra gente é muito comum 5 docinhos por pessoa. E faço o cálculo em cima disso. Mas se o cliente já tem, vou contratar, já aconteceu, por exemplo. Vou contratar 3, Anne, 3 docinhos por pessoa. Minha família não é muito de comer doce, eu acho pouco, tá? Às vezes 5 já é pouco. Mas 3 docinhos é pouco. Mas tem gente que fala que quer e tudo bem, né? Quem sou eu para contrariar? Então, eu faço em cima do que o cliente vai contratar, tá? Depois eu vou explicar isso para vocês ali no final. O que faz mais sentido para mim. Não tem certo, não tem errado, né? Eu já passei, gente, várias dificuldades, né, com relação a essa questão mesa de doce. Nossa, mesa de doce, gente, é uma doideira. É uma coisa assim que pra gente, decorador, é um dos pontos altos da festa, né? Todo mundo quer deixar a mesa de doce impecável, porque é onde vai sair muitas fotos. Então, assim, é meio que até um xodózinho. Claro que para o cliente também tem que fazer sentido isso. Não adianta nada a gente ficar pensando em mesa de doce se o cliente quer, sei lá, um bar maravilhoso, se o sonho dele é ter um bar, vamos supor, maravilhoso. Então, claro que aí é mais interessante a gente focar, investir as nossas energias no que o cliente quer, porque o nosso objetivo ali é atender às vontades e necessidades do nosso cliente. Mas a mesa de doce é sempre importante que ela esteja bem bonita. Todo mundo espera uma mesa de doce bonita em uma festa, né? Então, assim, já passei por várias dificuldades, porque eu sou chata com mesa de doce, gente, sou chata. Mesa de doce pra mim tem que estar impecável. E na minha opinião, né, é o decorador o maior responsável por ela. É o decorador quem tem que dar ali o toque especial, porque a doceira, muitas vezes, ela não tem essa noção. Eu já vi, por exemplo, eu presenciei, não foi uma festa minha, eu estava ajudando a decorar. Eu já vi, por exemplo, decorador
onde não era também aqui em Adamantina, tá? Era numa outra cidade. O decorador, ele não ficou responsável pelas peças da mesa de doce. Gente, a doceira que levou, para que isso não deu certo coisa nenhuma, né? A doceira levou as peças todas numa mesma altura, sabe? As peças, elas tinham todas o mesmo tamanho. Ficou uma mesa sem graça. Os arranjos eram muito grandes e as peças eram muito baixas e todas numa mesma altura. Então, assim, aquilo matou a mesa de doce. Não adianta, não é a mesma visão. Eu falo que cada um no seu quadrado, né? Mas, enfim, tem lugares em que as doceiras, elas ficam responsáveis por essa montagem. Eu aqui, quando eu confio muito, eu deixo as doceiras montarem a mesa de doces assim, colocarem os docinhos nas peças, né? Mas às vezes, quando eu não tenho muita confiança, eu prefiro eu mesma fazer sozinha. Tem doceiras que às vezes ajudam a gente. Eu já tive uma vez, gente, também uma situação com uma mesa de doce. Como que eu faço? Eu monto a mesa inteira e as doceiras vêm e colocam os docinhos. Raras as vezes, se a gente estiver um pouco atropelado com o tempo, a doceira coloca os docinhos nas peças e eu monto depois. Na grande maioria das vezes eu já deixo a mesa pronta. O que ela fez? Ela foi lá, tirou todas as peças. Ela foi pegando as peças para colocar o docinho em outro lugar. E aí ela ia voltando onde dava na telha dela. Gente, eu tinha passado, sei lá, acho que umas 2 horas montando aquela mesa. E todo mundo fica dando risada, assim, me zoando, né? Porque quando eu vou montar a mesa de doces, eu monto, depois eu olho ela de um ângulo maior. Então eu dou alguns passos para trás e olho a mesa no contexto inteiro. E aí eu vou lá e vou fazendo algumas trocas de peças aqui e ali. Todo mundo, assim, já é um marco já, né? Todo mundo fala dos 2 passinhos para trás da Anne. Eu sempre dou 2, 3 passinhos para trás, olha, eu volto, arrumo, ajeito, enfim. E, gente, eu fiquei lá um tempão, era uma mesa de 4,5 metros, 5 metros, não lembro, era um salão grande. E ela tirou tudo. Ela tirou todas as peças e voltou tudo bagunçado. Aí eu fui falar pra ela, né, que não tira, pelo amor de Deus. Ela achou ruim, falou assim, mas eu faço isso com todos os decoradores. Eu falei, olha, me desculpa, então, da próxima vez que a senhora trabalhar comigo, a senhora já sabe que não é pra mexer na mesa de doce, pelo amor de Deus. Eu fiquei 2 horas, imagina a senhora, se alguém faz isso com a senhora, né? Tipo, ela ficou lá 2 horas fazendo docinho, vai alguém lá e estraga todos os docinhos dela, vai gostar? Não, então ela achou ruim que eu falei que não era pra mexer e saiu brava de lá, pisando alto ainda, ficou brava mesmo. Então, assim, a gente passa, gente, várias situações, fiquem atentos, né? Não tem muito a ver com o contexto, mas eu achei interessante contar, porque às vezes vocês podem deixar por responsabilidade da doceira e ter alguma surpresa. Eu já presenciei também, isso não é a minha realidade. Aqui todas as doceiras colocam, pelo menos as que a gente trabalha, as que a gente indica, colocam as forminhas, aliás, o docinho já dentro da forminha. Pra gente o comum é isso. Eu sei que em alguns lugares, porque eu já presenciei isso, eu já também montei evento, onde a gente, decoração, não era evento meu também, eu tava ajudando um outro decorador, a gente teve que colocar todos os docinhos nas forminhas, tá? Então, assim, isso não é comum pra gente, mas eu sei que pode acontecer aí na região de outras pessoas, isso pode ser comum. Deixa eu voltar aqui, que eu fui mexendo, agora eu tô perdida aqui com a minha sequência. Bom, falei da minha dificuldade, e aí, assim, se rolar, gente, de vocês ficarem um pouco, né, ali no sufoco, pera lá. Não se desesperem. Evento é isso, né? Evento eu falo que é uma série de imprevistos. Que quanto mais a gente puder prever e prevenir imprevistos, melhor pra gente. Porque vai acontecer, é fato que vai acontecer. Hoje em dia eu já não passo mais muito por essa questão de repente sobrar doce e eu ter que guardar. E se acontecer, eu faço como eu falei pra vocês. Leva, né, com serenidade,
não tem problema. Ai, Anne, mas o cliente, né, vai achar ruim. Depende, gente, porque assim, os meus clientes eu nunca tive problema com isso. Já aconteceu algumas vezes e eu nunca tive problema com isso. É só a gente ter essa responsabilidade de não entregar os doces para qualquer pessoa, porque se sumir os doces, aí sim o cliente vai achar ruim, né? Se esses doces por um acaso, sei lá, extraviarem de alguma maneira, aí sim o cliente vai achar ruim. Outra coisa, ter todos os doces na mesa é uma coisa que vai fazer com que ele se sinta ok, porque com certeza, né, ele não, ela, porque o noivo, por exemplo, né, o pai da criança, enfim, seja lá que evento que vocês estejam fazendo, normalmente eles não estão muito preocupados com isso. Quem mais sabe são as mulheres, né? Então, assim, elas sabem o que elas contrataram. Então, que tenha todos os docinhos ali, de todas as variedades que foram contratadas, e que isso fique combinado, que seja reposto. Então, terminou esse docinho, aí o garçom pega, vai lá na cozinha, repõe esses docinhos que já terminaram daquela determinada peça, né, e volta lá para a mesa. Em alguns casos também, isso é até bastante comum pra gente, os nossos clientes, eles pedem para recolher os doces, faz lá a foto da mesa e tal, e esses doces depois eles vão todos para a cozinha e os garçons servem. Então daí já aproveita os outros docinhos que estão lá guardados e também serve junto com esses que estavam nas peças. Gente, algum pernilongo me picou aqui. Mas assim, não se desesperem, sabe? O evento ele é cheio de coisinhas aí. A gente precisa ser safo, né? Na hora que tiver na pressão, tendo que tomar decisão, fazer coisas que não estavam dentro do roteiro. A gente tem que direto ficar assim, tomando decisões e atitudes de última hora. E para quem trabalha com evento sabe que isso é a nossa realidade. Eu até tenho um conhecido que ele fala assim: Anne, não sei como que você deixou de trabalhar com arquitetura para trabalhar com isso, porque eu não aguentaria. É muita pressão mesmo. É necessário as peças ter proporção e tamanho? Jana, é assim, ó, como que eu faço? Deixa eu terminar aqui, aí depois lá no final eu falo sobre tudo isso. Se eu esquecer de falar, só para não perder o raciocínio aqui, se eu esquecer, você me cobra, tá bom? Então, assim, o cliente em geral, ele não vai achar ruim se isso for feito da maneira que eu sugeri que vocês fizessem, né? E se sumir, gente, o que sobrou? Pode acontecer, então cuidado, hein? Imagina se todos os fornecedores se acharem no direito de pelo menos um docinho da mesa ir lá e comer. Eu falo pelas nossas festas aqui, por exemplo, que a gente faz uma festa do cachaço, tem festa que tem 70, 80 fornecedores. Imagina se 70, 80 pessoas for lá e comer pelo menos um docinho da mesa. Não dá. Então, né, tipo, a gente tem que ser responsável com isso. Mas, gente, deixem com uma pessoa responsável. Então, pra não sumir, vocês têm que ter essa cautela de entregar na mão de uma pessoa que seja responsável por aquilo, que vai guardar num lugar onde não vai nenhum espertinho ir lá e dar um gato nos docinhos que vocês não colocaram na mesa. Não que tiraram, né? Que não colocaram na mesa. Então, assim, se vocês têm projeto, a chance de ter uma dificuldade com quantidade de peças é menor. Por quê? Porque no projeto a gente tem ali a possibilidade, né, de fazer uma sugestão, na verdade. A gente pode pegar algumas peças, alucinar, né, o tamanho de algumas peças, mais ou menos uma média, e ali no papel a gente mais ou menos desenhar. E a chance de você ter algo de errado, né, dando ali nessa hora, é muito mais difícil. Então, fazer projeto é uma boa maneira de vocês não passarem por esse sufoco. Ou desenha num papel, pelo menos, né? Às vezes, quando é festa infantil, a gente não faz mesmo. Eu não faço projeto de todas as minhas festas infantis. Uma ou outras festas maiores, né? Ou num salão onde eu não tô acostumada a trabalhar, pra ver se cabe, tudo bonitinho. Mas, enfim, dá pra fazer o desenho e vocês terem uma noção mais ou menos estimada. E estimar de acordo com a quantidade de docinhos,
fazer ali a receitinha de bolo que eu vou ensinar para vocês lá embaixo. E aí eu vou responder agora a pergunta da Jana. Jana, como que normalmente eu faço? Eu defino o estilo que é a minha festa primeiro, primeira coisa de tudo. Vamos supor que eu vou fazer uma festa clássica. Oi, Elô, tudo bem? Vamos supor que eu vou fazer uma festa clássica. Eu vou usar peças de cristal. Então eu vou pensar em quais são as peças que eu tenho, né? E qual mais ou menos é o diâmetro delas. E aí, para eu calcular a quantidade de peças que eu vou levar, eu faço um esqueminha assim, ó. Aí já, né, assim, ó, que eu penso sempre em 3 tamanhos, pelo menos 3 tamanhos. E eu divido essa quantidade por esses alto, médio e baixo, tá? Então, assim, eu tenho peças, por exemplo, que elas são altas mesmo, depois eu tenho peças intermediárias com base, né, com um pezinho aqui embaixo, e eu tenho aquelas que não têm pezinho, que elas são bem mais baixinhas mesmo. Então, eu sempre procuro dividir por 3 ou por 4 quando eu tenho bandeja, dependendo do estilo. Mas vamos pensar que eu vou fazer uma festa clássica, eu vou usar só cristal. Então, como que eu calculo, né? Pra mim, faz sentido, gente, acho que é importante eu explicar isso. Pra mim, faz sentido que a quantidade de doces, ela seja determinada pela quantidade de convidados que eu tenho naquela festa. Por que que eu digo isso? Eu já passei algumas vezes por situações do tipo... o assessor me pergunta, Anne, quantos docinhos você precisa para sua mesa? Eu não defino quantidade de doces. Na verdade, assim, eu defino a quantidade de acordo com a quantidade de convidados. Então, se o casal tá na dúvida, eu vou dar uma sugestão. Mas eu não imponho, por exemplo, uma festa que precisa de 1000 doces, né, para atender os convidados, precisa de 1000 doces. Eu não vou falar faz 2000 doces porque a minha mesa vai ficar mais bonita. Não. Para mim faz sentido que a quantidade de doces esteja relacionada com a quantidade de convidados daquela festa. Então, como que eu faço? Uma festa, vamos colocar aqui 100 convidados, que fica fácil depois de vocês pensarem aí. 100 convidados vezes 5 docinhos, que é a média que eu falei lá atrás, né? A média de doce, 5 doces. 100 pessoas vezes 5 docinhos vai dar 500 doces. 500 doces eu divido por 50, que eu estimo que mais ou menos 50 docinhos cabe em cada peça minha. Sendo que em algumas vai caber mais, em outras vai caber menos, certo? Então eu coloco uma média ali de 50 doces por peça. E aí, assim, eu calculo isso em cima de uma forminha, ok, tá? Não é nem aquela super forminha, que é muito difícil os clientes contratarem aquela super forminha elaborada para a festa inteira, e nem uma forminha muito murchinha, uma forminha intermediária. Oi, Joel, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo, gente. Então, eu faço esse cálculo. Vai dar, então, 10 peças para essa festa, certo? 500 dividido por 50 vai dar 10 peças para essa festa. E aí, para eu ter ali uma folga, eu calculo mais 20%. Então, se eu colocar 20% em cima, vai dar 13 peças. 12,5 deu, 13 peças. Então, assim, eu vou levar para uma festa de 100 pessoas 13 peças. Posso levar um pouquinho mais, levo 15, enfim. Mas 13 peças já estaria ok. Entre peças maiores e peças menores, certo? E aí, automaticamente, Jana, já vai ter peças que vão ser mais fundas, né? Peças mais rasas. Aí isso vai de qual é o contexto que eu quero dar, né? Para essa decoração. Eu só sugiro que nunca sejam peças da mesma altura, não fica legal. Então, 3 tamanhos é bacana, dá também para suspender com outras coisas, dependendo do estilo de decoração que eu for fazer.
Vamos supor que eu vou fazer uma bolo, né? Aí eu posso usar, de repente, bandejas. Não que na clássica eu não vá usar bandeja, mas é mais difícil. E eu tenho umas bandejas clássicas, mas elas são gigantes também. Cabe, sei lá, acho que cabe 100 docinhos naquelas lá. Então eu faço essa proporção, mesma coisa. E aí se eu vou usar bandeja, normalmente eu divido ali por 4, né? O tamanho por 4 alturas. Deu pra entender? Ou ficou muito confuso? Gente, é isso. Eu acho que assim, tendo esse conceito, né? Tendo essa. Eu fiz o cálculo em cima de 100 porque eu acho que fica mais fácil. Se tiver que multiplicar ou se tiver que dividir, né? É para 50, então acho que fica mais tranquilo. Você conseguiu, Jana, compreender? Fiz um rolo aqui com essas quantidades, só por Deus. Ai, vocês têm mais alguma pergunta, gente? Basicamente é isso que eu queria falar para vocês sobre mesa de doces. Eu acho que é uma dúvida bem comum, assim. Eu demorei um pouco para chegar nesse cálculo. Quando a forminha é muito repolhudinha, aí o que eu faço? Eu divido por 25, por 30, tá? Eu mudo ali a divisão. Isso, quem vai me direcionar é a cliente de acordo com qual o estilo de forminha que ela vai contratar. E importante, se não tiver forminha, não esqueçam daquela observação que eu fiz lá no início. Aí não usem peças fundas, porque o docinho vai sumir. E o que eu dou de sugestão também? Se a cliente não quer investir em forminha, o que eu acho super válido, né? Tem gente que não dá valor nisso, gente. A gente tem que respeitar. Então, façam docinhos maiores ou façam docinhos mais elaborados, né? Peçam para que ela tenha esse cuidado. Não vai fazer um docinho minúsculo para colocar sem forminha, que não vai rolar. Eu já fiz uma mesa que ficou bem interessante até. Foi todos os doces sem forminha, não eram doces elaborados, mas ela fez doces maiores. E aí eu usei as peças de cristal para suspender as bandejas, ficou bem legal. Deu um toquezinho diferente, assim, porque as bandejas todas baixas na mesa também não é bacana. Ok? Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Se não, eu vou ficando por aqui e amanhã tem mais. Oi, Tânia. Estamos terminando já, Tânia, hoje. Cheguei um pouco atrasada hoje também, gente, porque a gente teve uns probleminhas técnicos aqui. Não consegui acessar o YouTube hoje de jeito nenhum. Tá atrasada, Tânia. 5 horas a gente tá entrando. Tá bom? Gente, já que vocês não têm perguntas, eu vou encerrando. Amanhã eu conto com vocês aqui às 5 de novo. Vou deixar um spoilerzinho do tema. Tânia, eu falei sobre mesa de doces hoje. Sobre como dimensionar a mesa de doces. Eu acho que uma coisa que é importante que eu acabei não falando, tá? Para uma mesa, olha, vejam só, gente, uma mesa normal, tá? Vamos pensar aí na questão também da mesa única, certo? Uma mesa de 2,5 por 1 metro, né? Até um pouco menos, mas vamos calcular aí, 2,5 por 1 metro, tá super ok pra gente montar essa mesa para 500 doces, tá? Uma mesa de 2,5, tá ok. A não ser que vocês tenham muitos arranjos, aí acaba atrapalhando um pouquinho. Eu acabei esquecendo, eu anotei aqui no final e acabei esquecendo de falar sobre essa proporção da mesa. Uma mesa para 1.000 doces, uma mesa de uns 3 metros, tá legal, tá? 3, 4 metros, é um tamanho bacana. E aí, claro, se a gente for trabalhar com mesas adicionais, aí a gente precisa distribuir essa medida por entre essas mesas. Não vai colocar uma mesa de 4 metros para 1.000 doces, mais uma mesa mais baixa, mais um, que aí vai ficar perdido.
vai ficar sobrando espaço. A não ser que também a intenção de vocês seja deixar uma mesa mais solta, né? Eu particularmente não gosto de mesa nem muito socadinha e nem aquela mesa muito aberta, assim, que ficam aqueles buracos, não acho muito legal. Tá bom? Acho que é isso, gente. Eu espero vocês aqui amanhã. Um beijo. Não vão falhar, hein? Vou esperar. Até amanhã, gente.